Olá pessoal, nós vamos fazer agora 4 vídeos a respeito de uma personalidade bastante interessante, bastante enigmática do universo cristão, que é Maria Madalena. She will do God's will. Então eu quero que você acompanhe essa série, são 4 pequenos vídeos. Nós falaremos primeiramente sobre Maria Madalena dentro do contexto bíblico, depois ela nos livros apócrifos. Em seguida, no terceiro vídeo, falaremos a pessoa de Maria Madalena nos filmes, de forma especial, como ela é representada. E no último vídeo eu colocarei então a minha impressão pessoal, a partir daquilo que vimos, então quem é a pessoa de Maria Madalena. Espero que você goste desses vídeos iniciais, curta os vídeos, compartilhe também com as pessoas, se inscreva no canal e acompanhe então, logo depois da vinheta, Maria Madalena nos textos bíblicos. Vamos então entrar um pouquinho nos textos bíblicos que falam a respeito de Maria Madalena. Claro, no Novo Testamento estamos dizendo. Maria Madalena é bastante citada no Novo Testamento. Nós temos 12 passagens que citam o nome Maria Madalena ou Maria de Magdala. Orientando para quem ainda não sabe, mas Madalena então é um gentílico daquela ou daquele que teria nascido na cidade, na vila de Magdala, ali nas margens do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Portanto, esta mulher que é citada na Bíblia, ela tem essa origem nessa região, e essas 12 citações do nome dela, e mais 2 vezes que é citada somente como Maria, ela é uma personagem importante, afinal de contas, são poucos os personagens bíblicos do Novo Testamento que têm essa quantidade de citações. O que podemos falar dela nos textos bíblicos? As passagens são divididas em 3 grupos distintos. Para cada grupo de passagens eu coloco então as citações. O primeiro grupo de passagens são aquelas relativas ao grupo de discípulas que acompanhavam Jesus. Ela, Maria Madalena, é citada entre estas mulheres que acompanhavam Jesus e que, numa dessas passagens, inclusive, diz que elas apoiavam com os seus bens estes discípulos, apóstolos, o próprio Jesus. O segundo grupo de passagens que nós temos no Novo Testamento diz respeito aos acontecimentos da crucificação de Jesus. Então, Maria Madalena é citada entre aquelas que estavam tanto no momento em que Jesus estava crucificado, quanto no momento em que ele, retirado da cruz, é deposto no seu túmulo. O nome dela também é citado. E o terceiro grupo de passagens, talvez o mais importante, é aquele que relata os momentos logo após a ressurreição de Jesus. Nós dizemos as aparições de Jesus. Ela está entre aquelas mulheres que vão ao túmulo ver Jesus. Ela, no Evangelho especificamente de João, tem um destaque bastante grande porque ela dialoga com o ressuscitado. Então são esses 3 grupos de passagens que nós temos a citação do nome de Maria Madalena. Aí você pode me perguntar, puxa, Roberto, mas e aquelas passagens dela sendo apedrejada, ou dela lavando os pés de Jesus com os seus cabelos? Bom, nós temos algumas personagens no Novo Testamento que não têm o seu nome citado. É o caso dessa mulher, por exemplo, que foi pega em adultério. A passagem está aqui. Jesus intervém e ela não é apedrejada. Jesus
Diz a ela: vai, não peques mais. Mas o nome dela não aparece no texto bíblico. Além desta cena da mulher que quase foi apedrejada e que Jesus interviu, nós temos ainda 4 outros textos evangélicos em que uma mulher aparece na cena e interage com Jesus. Estas pessoas, essas mulheres, muitas vezes são confundidas como se fosse a mesma mulher. Caso semelhante existe em Gênesis, quando as pessoas confundem o 1º e 2º capítulo de Gênesis como se fosse um discurso só e fazem a narrativa da criação como se fosse um texto apenas, mas são 2 textos distintos. Aqui também nós temos 4 textos distintos, sendo que existem muitas relações, muitas semelhanças entre eles. O primeiro texto nós temos no Evangelho de Mateus. Jesus está em Betânia, na casa de Simão o leproso. Uma mulher entra neste ambiente e derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Neste texto, os discípulos ficam indignados com essa cena porque acreditariam que este perfume poderia ser revertido em dinheiro e ser dado aos pobres. Jesus então questiona os discípulos dizendo que os pobres sempre o tereis e que aquilo que aquela mulher fez era uma preparação para a sepultura de Jesus e que este ato seria lembrado para a posteridade. O segundo texto está no Evangelho de Marcos. Como faz parte da tradição sinótica, ele é praticamente igual ao de Mateus. Jesus está na casa de Simão o leproso, em Betânia, junto com ele e seus discípulos. Uma mulher entra, derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo, só que dessa vez são os que estão na cena, não os discípulos, mas aqueles que estão presentes ficam indignados em relação ao preço do perfume que está sendo, entre aspas, desperdiçado. Jesus mais uma vez interfere dizendo: não, os pobres sempre o tereis, e aquilo que aquela mulher havia feito era uma preparação para a sua sepultura e um ato que deverá ser lembrado sempre. Mais um texto agora do Evangelho de Lucas, semelhante aos 2 que acabamos de ver, porém existem algumas situações bastante distintas. Jesus, diz a passagem, está na casa de Simão o fariseu, não mais o leproso. Uma mulher, e aí ela é identificada como uma pecadora, coisa que não aparece nos 2 textos anteriores. Ela vai até Jesus, que está reclinado à mesa, ela diante dos pés de Jesus, então ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, beija os seus pés e derrama um óleo caríssimo. Nesta passagem é Simão que no seu interior se questiona não sobre o preço do perfume, mas sobre a identidade daquela mulher que ele conhecia, questionando interiormente se Jesus era profeta, uma vez que ele estava se permitindo ser tocado por uma pecadora. Jesus então começa a contar uma história e ele vai dizer de que Simão não havia recebido Jesus como era o tratamento à época, lavado os pés, secado os pés, dado o ósculo em Jesus, conquanto aquela mulher havia feito tudo isso com as suas próprias forças. E ele vai identificar então que a quem muito foi perdoado, muito ama, ou em outra forma de compreender, aquele que muito ama significa que muito foi perdoado. E o último texto nós temos então no Evangelho de João. Então, completando Mateus, Marcos, Lucas, João. Em João, Jesus está em Betânia, contudo, ele está na casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram seus amigos. E é Maria quem toma a atitude de fazer o gesto de lavar os pés de Jesus e de ungí-lo, os pés, com um perfume caríssimo. E nesse ambiente é Judas quem questiona o valor do perfume e que este valor poderia ser revertido aos pobres e não desperdiçado com o perfume. Jesus então interfere e diz, da mesma forma como nos 2 textos de Marcos e Mateus, os pobres sempre o tereis, e que aquilo que Maria, a irmã de Lázaro, fez foi em vistas da sepultura de Jesus. Lembremos que este texto
em João está inserido logo antes do processo de prisão, de condenação, morte e sepultamento de Jesus. Essas passagens muitas vezes se atribuem a Maria Madalena. Na Bíblia não diz que seja ela quem tenha feito. Nos próximos vídeos veremos como que isso vai sendo ligado, como que estas mulheres que tocam Jesus, que lavam os pés de Jesus, ou que Jesus intervém, como que elas são associadas à pessoa de Maria Madalena. Uma última alusão ainda, nós temos na carta aos Romanos, Paulo saudando Maria. Nós não sabemos que Maria é esta, mas muitas vezes os exegetas dão conta que seria Maria Madalena. Bom, é isso que nós temos de Maria Madalena nos textos bíblicos. Eu espero que você esteja gostando. Acompanhe nos próximos vídeos Maria Madalena nos apócrifos e também no cinema. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço, até mais.